porque podemos estar aqui. Amém. Alguns não tiveram força para chegar aqui, outros não puderam, enfim. Graças a Deus, porque o Senhor nos tem ajudado a nós até aqui. E é verdade, irmãos, se não batalharmos todos os dias pela fé que nos foi dada, então não sei como é que poderá estar, não é, o coração daqueles que se deixam ficar simplesmente porque não têm vontade de ir à igreja. É melhor ficar na cama, é melhor ficar a ver a televisão, é melhor estar a tratar dos seus próprios problemas. Não se esquecem-se que a casa do Senhor está aberta e deixam o lugar vazio por dar lá aquela palha. Mas depois querem as bênçãos de Deus também. E isso não pode acontecer, porque Deus é um Deus que é de justiça. Deus não pode abençoar um infiel da mesma forma que abençoa um que é fiel. Não pode. Deus é justiça. Por isso, muitas vezes, as orações não são respondidas. Não se recebe a resposta das orações, porque Deus está triste realmente com o comportamento de muitos crentes nestes últimos dias, podemos dizer assim. São os últimos dias, praticamente, que estamos aqui nesta terra. Porque a vinda do Senhor está muito próxima. Por tudo aquilo que nós ouvimos falar, mesmo a nível de igreja, a nível de crentes, não só aqui, mas no mundo inteiro, há um grande arrefecimento na igreja, porque as pessoas muitas vezes que estão na frente, elas querem atrair as pessoas já de uma forma igual ao mundo, não é? A gente vê, por exemplo, a televisão, não é? Há muita coisa na televisão para atrair a atenção das pessoas e fazem-se programas, enfim, programas que muitas vezes nós, até o Espírito de Deus que está dentro de nós, se entristece. Mas o mundo está assim e procuram, né, tudo para atrair a atenção das pessoas. E às vezes cai-se também no erro dentro da própria igreja buscar essas coisas para atrair muitas vezes as pessoas. Mas, irmãos, o crente tem que ser atraído pelo Espírito Santo. Amém. Somente quando nós somos atraídos pelo Espírito Santo é que pode haver conversão real. Caso contrário, aquilo é apenas emoção da carne. E aquilo é passageiro, passa. Por isso, nos dias de hoje, vemos muitas poucas conversões reais. Porque as pessoas não são atraídas verdadeiramente pelo Espírito Santo. Portanto, é olhando a isso, não é, que eu tenho orado e tenho pedido ao Senhor para nós começarmos novamente o estudo sobre o Espírito Santo. Quantos estão batizados com o Espírito Santo aqui? Só 2. Estamos em minoria. Só 2. Portanto, amados, quando nós não recebemos logo o batismo com o Espírito Santo ao princípio de crentes, já é muito difícil também. Porque a pessoa endurece. E isso acontece também com a salvação. Quando uma pessoa vem ouvir a palavra de Deus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e não se decide por aceitar o Senhor Jesus Cristo no seu coração como seu Salvador, depois é difícil já. Porque o coração vai endurecendo, mesmo que a pessoa não o sinta. E é por isso que quando uma pessoa vem e aceita logo o Senhor naquele dia, é realmente uma bênção. Amém. A pessoa pode não saber nada, não é? Mas depois, com continuação, vai aprendendo todos os dias na casa do Senhor. Não é preciso querer saber logo tudo, não é? Mas, a pouco e pouco, quando uma pessoa abre verdadeiramente o coração para Deus, então o Senhor começa a abençoar e as bênçãos de Deus começam a cair sobre a pessoa. Por isso nós temos que sempre ensinar a palavra de Deus e incentivar os que estão na frente, incentivar as pessoas para elas buscarem as bênçãos de Deus. E uma delas é o batismo com o Espírito Santo. E nos dias que nós estamos a viver é mais difícil ainda a nossa vida de fé. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amém? Amém. Então a Bíblia
não é? Que é a palavra de Deus, revela-nos que Deus tem preparado para os seus uma bênção de poder. Uma bênção de poder que se chama o quê? O batismo com o Espírito Santo. Também é chamada de a promessa do Pai. Portanto, isto é uma promessa. O Espírito Santo é uma das promessas que Deus tem revelado na sua palavra para dar aos seus. Amém. Então, se é uma promessa, toca a cada um apoderar-se dessa promessa. Amém? Amém. Então, Jesus, não é, quando esteve aqui na terra, Ele também comunicou aos seus discípulos, antes da sua morte, que receberiam o quê? O poder pelo batismo com o Espírito Santo. E, irmãos, eu acho que nós nestes dias precisamos muito desse poder. Viu? Aqueles que já têm recebido, precisamos todos de uma nova unção. Amém. Porque Deus dá. E dá sem medida. E aqueles que ainda não receberam têm que buscar. Têm que orar, têm que buscar ao Senhor. Então, vamos ver a palavra de Deus. Em João, no capítulo 14, vamos usar então a Bíblia, que é algo que fala muito mais alto do que as minhas palavras. Vamos ler a palavra de Deus que nos incentiva. Capítulo 14 de João, versos 16 e 17. Glória a Deus. Quem encontrou pode ler. Amém. João, capítulo 14, verso 16 a 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Amém. Viu? Glória a Deus. Então, Jesus disse o quê aqui? No verso 16 diz: E eu rogarei. Isto, quando a Bíblia fala em rogar, isto é mais do que um pedido, é como se fosse uma oração. Jesus realmente orou ao Pai. Tal era a vontade que Jesus tinha que os seus discípulos recebessem o Espírito Santo. Ele diz: E rogarei ao Pai e Ele vos dará quem? Consolador. Outro Consolador. Outro Consolador. Porque até aí os discípulos tinham Jesus, que era o Consolador. Era Jesus que estava com ele. Amém. Com eles, aliás, era Jesus que os incentivava, era Jesus que lhes falava das verdades de Deus, era Jesus, portanto, que os fortalecia, porque o Espírito Santo estava somente em Jesus. Jesus tinha recebido a plenitude do Espírito Santo. Então, os discípulos não sabiam ainda realmente o que era. Mas aqui o Senhor Jesus estava já a prometer-lhe, não é? Que iria orar a Deus, ao Pai, e Ele enviaria outro, o Consolador. Porque Jesus estava prestes, não é? A ir embora. O Senhor veio para fazer a obra redentora da cruz, mas depois Jesus sabia que ia partir para o Pai, para o lugar de onde tinha vindo. Então os discípulos iriam ficar sozinhos, né? Iriam ficar desconsolados, iriam ficar desanimados, depois de ver o Mestre partir novamente para cima. Então o Senhor estava já a prepará-los, que eles não ficariam sozinhos, mas Jesus mesmo iria orar a Deus para que Deus lhe enviasse a eles o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Ainda no capítulo 15, vamos ver o verso 26. Quem é que leu o 26? Mas quando vier o Consolador, eu por parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, vemos aqui novamente agora o Senhor a dizer: mas quando vier, não é? O Consolador, que é chamado também o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade
que procede do Pai, Ele testificará de mim. Então esta é a obra do Espírito Santo também aqui na terra, testemunhar de Jesus. As pessoas só podem ser convertidas realmente quando o Espírito Santo as converte, quando o Espírito Santo lhes toca. Não é? Por muito que nós às vezes falemos às pessoas e queiramos que elas venham e aceitem o Senhor, até aí tudo bem, essa é a nossa parte, devemos fazê-la. Mas a conversão, ela só vem quando o Espírito Santo contende com essa pessoa. Quando o Espírito Santo abre o entendimento dessa pessoa, abre o coração dessa pessoa. E, como já tenho explicado, não é? Que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus que está para vir. Amém? Amém. Ainda no capítulo 16, vamos ver ainda o verso 7. Glória a Deus, no outro capítulo a seguir, o 7, diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Está Jesus a falar com os discípulos. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Portanto, convinha, não é, que Jesus partisse, que Jesus fosse para o Pai, para que realmente o Espírito Santo pudesse descer, porque o Espírito Santo estava em Jesus. E somente quando Jesus fosse recebido lá em cima, não é, pelo Pai e pelos anjos, só nessa altura é que o Espírito podia ser enviado para a terra, para baixo, viu? Porque ele estava em Jesus. Só depois da glorificação de Jesus no céu, por causa da obra redentora do Calvário, Jesus foi em cima glorificado. E então já não precisava mais do Espírito Santo, porque ele estava na glória já com o Pai. Mas os discípulos, sim, eles precisavam agora do Espírito de Deus, do Consolador. Ainda o verso 13. Vamos, quem é que leu o 13? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém. Então vemos que o Espírito de Deus é realmente, podemos dizer, o representante de Cristo aqui na Terra, e não é o Papa, como os católicos pensam. É o vigário também de Cristo aqui na Terra, chama-se o representante ou o vigário de Cristo aqui na Terra, a testemunha de Jesus aqui na Terra, é o Espírito Santo, não é o Papa, não. Amados, é preciso muito cuidado, viu? Com a doutrina que há por aí errada. Muito bem, então, esta bênção, não é? Ela está prometida. Amém? Amém. E pertence a qualquer um de nós, a qualquer filho de Deus que se tenha convertido a Jesus. Portanto, Deus, a própria palavra diz, se nós pedirmos o Espírito Santo a Deus, Ele não nos vai dar uma serpente. Sabes porquê é que diz isso a palavra de Deus? Porque há crentes que têm medo de serem batizados com o Espírito Santo. Têm medo de sentir aquele poder que vem de cima. Mas não é preciso ter medo. Amém. Porque estamos a orar a Deus, a pedir o batismo com o Espírito Santo, e o Senhor não nos vai dar uma coisa má. Mas dá-nos o Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Que é uma grande alegria quando nós o recebemos. É como se recebêssemos ou sentíssemos um bocadinho do céu aqui na terra. Amém. Portanto, é uma experiência que todos devem ter. Batismo com o Espírito Santo. E se hoje muitos crentes não têm, é porque não fazem caso de buscar. Mas aquele que se interessa e busca, pode ter a certeza que recebe. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, esta bênção, podemos dizer que ela distingue-se da salvação. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre o recebimento, portanto, desta bênção, menciona que os que receberam eram crentes. Portanto, o Espírito Santo não é dado aos descrentes. O mundo não pode receber o Espírito Santo. E é isso que diz a palavra. Vamos ver no livro do Atos. Vamos passar agora mais para a frente. Atos 2. Glória a Deus. Do 1 ao 4.
nunca é demais, não é? Lermos a Sagrada Escritura, porque é a palavra de Deus que pode realmente incentivar-nos para buscar as bênçãos de Deus. Já leram alguma vez isto? Então vamos ler outra vez, todos juntos, estes 4 versículos, do 1 ao 4, capítulo 2 de Atos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas partidas como fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Poderíamos ir buscar mais alguns. Vamos ver ainda neste mesmo livro, em Atos 9, 17. Atos 9, do verso 17. Diz: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver. Leiam todos a ver, seja cheio do Espírito Santo. Amém. Então vemos ainda mais adiante, não é? Tudo isto eram crentes que receberam o Espírito Santo. No capítulo 10 e o verso 43 e 46. Em Atos? Atos 10, 43 e 46. O que é que diz aí? E estes dão testemunho de todos os profetas, de que todos os que neles creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ainda o 46 diz: Porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é para quem? Para os crentes. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só vem àqueles que se converteram. E aqueles que se converteram já têm um bocadinho do Espírito Santo. Ele foi dado na conversão. Mas esse ainda não é o batismo, não é? O batismo é um enchimento. O Espírito Santo é dado em uma pequenina porção para que a pessoa se converta a Jesus. É através do Espírito Santo. Pois o Espírito vem morar realmente na pessoa. Então, vemos também uma passagem aqui que fala de Cornélio, né? Da família de Cornélio. Esses também tiveram que ouvir a palavra primeiro para se converterem. Depois é que foram cheios do Espírito Santo. Está, portanto, também aqui na Bíblia. O batismo com o Espírito Santo também é chamado do selo da promessa. É como um selo. Vamos ver em Efésios. Mais para a frente, Efésios capítulo 1 e verso 13. Como veem, a Bíblia, não é? A dar-nos a base para tudo isto que nós estamos a estudar. Nada aqui do que nós falamos é inventado. Efésios, no capítulo 1, no verso 13. Quem é que vai ler? Em quem também vós que estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados. E ainda no capítulo 4, do mesmo livro de Efésios. Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vistes? Então o Espírito Santo é-nos dado também como um selo. Glória a Deus. Então o selo fala do quê? Podemos dizer que um selo fala de propriedade. Então quando nós somos selados com o Espírito Santo, isso significa que nós somos propriedade de Jesus. Somos propriedades de Deus. Então Ele vem e nos sela. Porque Ele nos comprou, né?
Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6 e o verso 19. Glória a Deus. Então, quem encontrar pode ler. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Vistos? O que é que diz aí? Que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Ou uma casa, não é? Um vaso também. Somos, portanto, templos do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, ainda, vou ler o verso 19, não foi, mas pode ler também o 20. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus diz. Então, o verso 20 afirma, portanto, que os crentes, não é? Que somos o quê? Propriedade Templo do Espírito Santo. E o 20 diz, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós fomos comprados por bom preço. Qual foi o preço? O sangue do Filho de Jesus O Cristo. sangue de Jesus Cristo. Viu? Então, sabemos que um documento, não é? Podemos dizer assim, um documento selado. O que é que acontece a um documento que é selado? Portanto, tem o quê? Tem o seu valor autenticado. Amém? Amém. Certo? Amém. Amém. Muito bem. Então, logo, o decreto, podemos dizer assim, o decreto da salvação e o valor também das promessas de Deus estão seladas pelo Espírito Santo. Viu? Então, é por isso que nós temos a certeza que somos filhos de Deus. Amém. Como é que temos a certeza também? Porque o Espírito de Deus, né, comunica com o nosso espírito Amém. que somos filhos de Deus. Nós temos essa sensação, essa comunicação, que o Espírito comunica com o nosso espírito e nos dá a certeza que somos filhos de Deus. Amém. É por isso que às vezes eu gosto de perguntar: vocês têm a certeza da salvação? Amém, Jesus. Amém? Amém. Tem mesmo a certeza? Amém. Amém, Senhor. Porquê é que temos a certeza? Porque fomos comprados por um bom preço. Amém. Porque acreditamos que Jesus morreu por nós, que verteu o seu sangue por nós. Amém. Pela fé, nós acreditamos. Amém? E também o Espírito Santo comunica com o nosso espírito e nós podemos dizer o quê? Pai. Ninguém pode chamar Pai a Deus se não for pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. É verdade. É por isso que nós fomos agora aí pela rua fora e dissemos: você tem a certeza que Deus é seu Pai? Muitos dizem assim: Deus é Pai, mas não diz que é dele. Não tem a certeza que é dele mesmo ou dela mesmo. Diz que é só o Pai. Porque Deus é Pai, Deus é Pai, mas é o seu Pai? Tem a certeza que é o seu Pai? Isso aí já... Ou dizem que somos todos filhos de Deus. Muitos pensam que são filhos de Deus, mas não são. Porque não foram ensinados. Né? Mas também temos a certeza que somos filhos de Deus porquê? Porque a palavra também o diz. Temos que acreditar também naquilo que está na palavra. Então, ainda vamos ver em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 20 a 22. Segundo aos Coríntios agora, no capítulo 1, glória a Deus, verso 20 a 22. Vamos ler todos? Porque todas quantas promessas há de Deus são dele sim, e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Mas nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Amém. Porque todas as promessas, o que é que diz? Vamos ler todos juntos. Porque todas
todas quantas promessas há de Deus são pelo sim e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Então, temos essa certeza que as promessas de Deus, que estão escritas na palavra de Deus, e que Deus deixou-as para nós, né? Todas elas estão reveladas. Todas as promessas que Deus deixou para nós estão reveladas na Bíblia, na palavra de Deus. E, portanto, todas estas promessas que Deus tem na sua palavra, diz o quê? Que elas são em Cristo Jesus o sim e o amém. Quer dizer que é assim mesmo. Amém. Confirma que são mesmo. Amém? Glória a Deus. Também um selo fala de proteção. Amém? Se você mandar uma carta com um selo, Glória a Deus. aquela carta está protegida pelo selo. Mas se não mandar o selo, aquela carta pode ser aberta em qualquer lugar por qualquer pessoa. Viu? Portanto, o selo também nos fala de proteção. Neste caso, estamos a falar do qual selo? O selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo estão selados. Viu? Amém. Então, aqueles que estão selados também estão protegidos Amém. por Deus. Amém? Amém. Então, estamos protegidos. O selo fala de proteção. Também, um anel com um sinete, não é sinal do quê? De autoridade. Aquele que tem o Espírito Santo tem autoridade dada por Deus. Amém. Então, vamos ver em 1 de Reis, mais para trás na Bíblia. 1 de Reis, no capítulo 21 e o verso 8. Amém? Vamos ver como isto já vem do princípio. 1 de Reis 21, Versículo 8. no verso 8. Vamos esperar para que todos procurem. Muito bem, versículo. Perdão, capítulo 21, no verso 8. Vamos ver então, todos juntos. Então, vamos lá ler. Então recebeu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitaram em Nabote. Então vemos aqui, não é, a autoridade que há também no sinete. Então ele diz aqui que este Acabe, que era o rei, não é? Foi um dos reis de Israel, por sinal um rei mau, né? Que se juntou com Jezabel e fez toda a qualidade de malas, mas aqui diz que ele diz que escreveu cartas e as selou com o quê? Com o sinete. Com o sinete. Portanto, o sinete também fala do quê? De autoridade. Da mesma forma, amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo dá-nos a autoridade de Deus. A autoridade de Deus para quê? Disse Jesus: eis que vos dou a autoridade para expulsar demónios, Curar enfermos. falar novas línguas, curar os enfermos. Portanto, o Senhor dá-nos o quê? A autoridade do Espírito Santo. Vejam o quão importante é o crente ser batizado com o Espírito Santo. Que é para ter... Por isso é que eu não me admiro, às vezes, certos pastores que não são batizados, quando veem um endemoniado, fogem. Porquê é que fogem? Porque não têm autoridade. Eles sabem perfeitamente que se forem expulsar o demónio, o diabo até pode cair em cima deles. Sim. Eu uma vez assisti uma cena de um pastor que estava na frente, estava a falar, né? E de repente sai lá do meio das cadeiras uma mulher que estava endemoniada e agarrou-lhe aqui no pescoço e na gravata, quase se lhe atira. Se não fosse os outros crentes tirarem, enforcavam. E não teve autoridade para expulsar o demónio. E outras cenas semelhantes a estas. Portanto, é preciso o quê? O Espírito Santo. E saiba que nestes últimos dias vai aparecer muita gente endemoniada.
Porque, irmãos, o diabo anda trabalhando com toda a estratégia. Vai aparecer muitas pessoas possessas. E o crente, a igreja, tem que estar preparada para receber essas pessoas. Viu? Não é as pessoas virem e começarem a criticá-las, e porque ela é assim, ela é assada, e ela faz isto e ela faz o outro. Não, mas ter a autoridade para, quando o diabo se manifestar, repreender. Amém? Amém. Portanto, precisamos todos do batismo com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Aqui, onde nós lemos, também diz que o Espírito Santo, pela primeira vez, desceu num dia chamado de Pentecostes. Pentecostes significa descida do Espírito Santo. Quando Jesus foi glorificado lá em cima no céu, o Espírito foi derramado. E Jesus já tinha dito para eles ficarem lá no lugar, no aposento alto, ali todos estavam ali reunidos. Diz que estavam todos. Até exclusivamente Maria, mãe de Jesus, também estava lá, naquele dia que foi derramado o Espírito Santo. E estavam lá, juntos. Portanto, vemos a importância. A pessoa pode buscar o batismo com o Espírito Santo quando está em casa, quando está a fazer as coisas. Mas o mais importante é ela estar na igreja. Porque foi naquele dia que estavam juntos. Não quer dizer que Deus não batize qualquer pessoa fora da igreja. Pode ser batizado em qualquer parte. Mas o mais normal para buscar o Espírito Santo é todos juntos. Viu? Porquê? Porque há mais força. Viu? Há mais oração. Portanto, a igreja deve se reunir. Os crentes também que querem ser batizados devem também sentir esse desejo de estar na igreja orando juntamente com os outros crentes e buscando o poder do alto. Porque foi assim que Jesus deu a ordem. Ficai, não é, lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim aconteceu. Quando os discípulos e Maria, mãe de Jesus, estavam lá todos juntos, naquela casa, porque também eles estavam com medo da perseguição, né? Tinham medo também dos judeus. Então eles estavam lá, todos ali, sempre juntinhos, e estavam orando. E esta é a melhor forma para receber o batismo com o Espírito Santo. É estar unido com os crentes, orando na igreja, buscando o poder do alto. E nesse momento, quando eles menos esperavam, foi quando o Senhor derramou o Espírito Santo, chamado, portanto, o dia de Pentecostes. Amém? Então, diz também a palavra que ele veio com um sinal externo. Qual foi o sinal? Falar línguas? Foi o falar novas línguas. Amém? Amém. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo tem que falar línguas. E eu não acredito que uma pessoa diga que é batizada e eu nunca ouvi falar línguas. Eu? Nunca. Eu sei de uma pessoa que não foi batizada e diz que foi. Mas não foi. Inglês e espanhol não servem. Hã? Inglês e espanhol não servem. Então, a Bíblia diz que o sinal externo é o quê? Falar línguas. Falar línguas. Se a pessoa não fala línguas, pode ser cheia, mas não recebeu o batismo. Então, esse é o sinal. Na verdade, diz a palavra que foi realmente um grande milagre, né? A descida do Pentecostes. Tinha acontecido exatamente aquilo que Jesus tinha falado. Vamos ver Marcos 16, 17. Marcos, consigo ainda explicar aqui. Marcos 16, 17. Tenho por aqui alguns versículos. Quem encontrou pode ler. Marcos, capítulo 16, verso 17. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, contra a palavra de Deus no argumento. Amém? E estes sinais seguirão aos que
aos que creem em meu nome. Expulsarão demónios, falarão novas línguas. Então o que é que aconteceu? Aquilo que realmente Jesus tinha dito. Né? Que receberiam o batismo com o Espírito Santo e ele veio naquela hora e o Senhor diz que eles ficaram com o poder para quê? Para expulsar demónios, para curar enfermos e também para testemunhar de Jesus. Amém? Amém. Então, falar em línguas, podemos dizer, deu aos discípulos a certeza que haviam recebido aquilo que o Pai prometeu. Porque, irmãos, enquanto o crente não falar línguas, ele não tem a certeza que foi batizado. Por isso, né, antes, que há uns anos atrás, agora já nem tanto, porque hoje em dia parece que há um esfriamento muito grande na igreja, porque os crentes não são motivados, os pastores não motivam os crentes a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Porque era comum, há uns anos atrás, o crente receber a salvação e daí a um pouco de tempo era logo batizado com o Espírito Santo, falava novas línguas. Faziam-se grandes campanhas também de oração. Convidavam-se pessoas que eram homens consagrados a Deus, mulheres consagradas a Deus, para virem a ministrar, não é? Ministrar nessas campanhas. E os crentes eram batizados com o Espírito Santo. Mas também se dava, às vezes, confusão. Porque uma vez chegou junto de mim uma irmã, numa dessas campanhas, e diz assim para mim: irmã, você acha que eu fui batizada? Diga assim, se você não tem a certeza é porque não foi. Porquê? A pessoa estava na dúvida. Se ela está na dúvida é porque não foi batizada. Porque aquele que é mesmo batizado com o Espírito Santo não tem dúvida nenhuma. Amém. Nem precisa que ninguém venha lhe dizer: olha, você recebeu o Espírito Santo. Não precisa. Amém. Porque ela tem essa certeza. Porque é o poder de Deus que é derramado na pessoa. Amém? Amém. E a própria pessoa testemunha disso. Não precisa que ninguém lhe diga. Então é preciso que a igreja tem que voltar aos... como é que é dizer? Ao princípio. Temos que voltar aos primórdios da igreja. Porque se não for assim, irmão, não há poder. As pessoas vêm com problemas e a igreja não tem poder. Primeiro que não tem poder, sabe, nem para... Vou empregar esta palavra. Parir. A igreja não tem parir, não tem poder para parir. Não tem parir. Para parir o quê? As almas. Almas, as ovelhas. Estou a falar no sentido espiritual. As pessoas vêm, às vezes, não é? E até aceitam o Senhor, mas depois não há aquela força, não há aquela vontade, não há aquela dedicação para segurar as pessoas. E às vezes os crentes até ficam incomodados com as pessoas novas que vêm, porque o pastor está-lhe a dar mais atenção àquela pessoa e já não dá mais atenção a nós. E começa a haver ali um despique, viu? E alguns até se dão ao arroz de dizer: se essa pessoa ficar na igreja eu saio. Não, mas que é isto? Amados irmãos, o Senhor está a ajoelhar. Sabe o que é um crivo? O crivo é onde se põe as sementes para serem limpas. Limpas das pedras, de outras sementes que não são o trigo, e elas vêm ali àquele crivo. E ali andam as sementes de um lado para o outro, e tudo que é impureza vem caindo para baixo, e só fica lá realmente o trigo. E é o que Deus está a fazer na igreja. Amém. Está a limpar, está a ajoelhar. E aquele que não for mesmo verdadeiro, Deus sopra e vai-se embora. Então, é preciso que a igreja volte ao princípio. Amém. A igreja precisa de olhar para como é que a igreja primitiva se comportava, o que é que eles faziam. Olha, uma das coisas que eles faziam era... E eles estavam sempre juntos, aonde? No templo. Estavam sempre juntos no templo. Agora, os crentes vêm à igreja uma vez por mês, outros vêm de 15 em 15 dias.
Isso é estar juntos todos os dias no templo? Não é. Então, muita coisa ainda que tem que o Senhor fazer para que a igreja fique realmente preparada para o dia do Senhor. Amém. Para o dia da vinda do Senhor. E vai haver grande especulação. Muitos vão ficar cá. Verdade. E depois ficam aí para a grande tribulação. Ou então, a morte vem de repente e não vão para o céu, mas vão para o outro lugar. Porque foram apanhados desprevenidos. Então, todas as outras evidências, não é, que acompanhavam o batismo, ou acompanhou, aliás, o batismo com o Espírito Santo, também os discípulos sentiam o quê? Além de falarem línguas, eles sentiam alegria. O Espírito Santo dá-nos alegria. Amém. A alegria do Senhor vem pelo Espírito Santo. Às vezes o crente, né, fica tão alegre, e não sabe do que é que ficou tão alegre. Foi o Espírito de Deus que lhe deu essa alegria. Né? O Espírito de Deus também nos dá zelo pelas almas perdidas. Um crente que não gosta de ver pessoas novas na igreja, eu duvido que essa pessoa esteja salva. Porque é ao contrário. A pessoa que realmente tem o Espírito Santo dá-nos no nosso coração o zelo para com as pessoas perdidas, para com as almas perdidas. Dá-nos amor, compaixão por aqueles que estão perdidos. E sentimos o desejo de falar, também trazê-los para a igreja, para que o Senhor também os possa abençoar. Glória a Jesus. Então, vamos ver ainda aqui alguns versículos que estão aqui, além da alegria, portanto, do zelo, do amor pelas almas perdidas, o Senhor também dá-nos o conhecimento da palavra, pelo Espírito Santo. Eu hoje tive um sonho muito engraçado. Até contei a Odisseia. Mas o Senhor fala comigo através dos sonhos. Muitas vezes é para mim o que eu sonho, mas outras vezes não é. Mas muitas vezes é mesmo para mim. O Senhor ensina-me assim. Portanto, eu sou uma pessoa extremamente zelosa, não é? Das coisas de Deus. E aquilo que eu quero transmitir, eu estudo muito, rebusco muito, leio muito, para que eu possa preparar algo consistente para dar à igreja. Mas Deus não quer que eu me preocupe tanto. E hoje tive um sonho, já pela manhã, muito engraçado. Que horas são? Até às 8h30 temos tempo. Eu encontrei-me numa casa, aquilo era um prédio, mas a parte do primeiro andar estava habitada pela igreja. E tinha a igreja, que era uma sala grande, mas depois tinha também a minha casa. Eu tinha o meu quarto ali. E a entrada do prédio posso dizer que era mais ou menos a largura, um pouco menos, talvez, a largura das cadeiras. Era a entrada do prédio, era da largura das cadeiras, tinha assim um bocado ainda como daqui às cadeiras, e depois tinha 6 degraus para chegar à porta lá de cima. Portanto, era uma escada larga, né? E tinha assim um bocado grande, e depois tinha uns degraus, e depois tinha a porta lá em cima que entrava para a casa. Ou seja, para a igreja, que lá estava em cima. E eu estava lá em cima, e depois aparece-me a irmã Odisseia, e diz-me assim, e diga assim para ela, e não estava ninguém ainda lá, e era dia de culto. E eu digo assim, a gente somos tão poucos, para que esta casa aqui tão grande? Olha, hoje vamos fazer o culto lá embaixo na escada. A escada tem aquele bocado ali à entrada, e pode-se pôr ali cadeiras, e os crentes, como são poucos, até podem ficar sentados nos degraus das escadas assim de lado. E eu ponho-me aqui e prego a palavra daqui. E ela diz assim, não é má ideia, então eu vou lá para a porta e para receber as pessoas que vão entrando. Digo assim, então pões-te lá na entrada e os crentes, pronto, vão chegando, e se vier assim alguma pessoa de fora,
cumprimentas, né? E depois eu estou aqui a preparar aqui a palavra. E ela foi para baixo. Deixei aqueles degraus, ficou cá embaixo. E eu digo, já tinha passado um bocadinho, fui-me assomar para ver se já tinha chegado às pessoas. E eu comecei a ver entrar pessoas. E eu digo assim, tenho que me despachar, que as pessoas já estão a entrar. E levanto-me a procurar a Bíblia, e lá conseguia encontrar a Bíblia, mas nem conseguia, e passava para um lado, e passava para o outro, e passava para o outro, mas nem encontrava aquilo que eu queria. Fui-me a assomar outra vez, aquilo estava cheio de gente já. E vejo entrar uma senhora com uma cadeira de rodas, com uma criança. E eu digo assim, olha, já sei qual é a mensagem que eu vou pregar. Eu vou pregar sobre o cego, aquele cego que estava sentado à porta formosa. Não, cego não, coxo, que estava sentado à porta formosa. Mas depois, vou pregar antes do cego. Quer dizer, estava naquela dúvida. E o tempo a passar, e as pessoas lá já tudo à espera lá embaixo. Até que já me deu assim, uma coisa dentro e digo assim, vou assim mesmo. Olha, não veio só assim a Bíblia e pronto, não quis saber já de mais nada. E era muita gente. Quando chegou à porta, cá em cima, na escada, antes de descer aquelas degraus, veio uma criança ao meu encontro. Eu disse, que menina tão bonita e coisa. E comecei a falar com a criança. Depois olhei e vi uma senhora lá, digo assim, mas eu conheço a senhora assim, porque eu também conheço assim. No sonho é que eu conhecia, que não sei quem é. E começa então a falar e a dizer, olha, vamos começar então o nosso culto, que estamos aqui para adorar a Deus, porque na verdade nós como criaturas de Deus fomos feitos. Veja lá que ainda me lembro das palavras que disse. Nós como criaturas de Deus fomos feitos com um propósito. O propósito foi adorar e servir a Deus. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. E todas as pessoas, portanto, deveriam sentir essa vontade de ouvir a palavra de Deus e de vir louvar a Deus. Nisto, não sei porque é que foi aquilo. Olha, acordei, porque já estava na hora, né? O corpo dá logo aquele sinal e eu digo assim, mas que sonho tão bonito que eu tive. Mas aquilo estava assim, cheinho. Digo assim, louvado seja Deus. Então, Deus mostra-me que muitas vezes, né, não é as grandes pregações, mas é a pregação simples da palavra de Deus que pode tocar as pessoas. Imaginem. E eu recebi hoje, esta manhã, este ensinamento da parte de Deus. Mas, de qualquer forma, irmãos, nós como pessoas que estamos na igreja, nós temos por obrigação não só de dar, assim, às vezes, essa mensagem simples, mas temos que dar o ensino da palavra de Deus. E isto que eu estou a fazer agora é mesmo um ensino. Viu? O ensino sobre o quê? Sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque a igreja também precisa de receber estes estudos, estes ensinos, porque é algo, não é, que pode despertar a pessoa para procurar as bênçãos de Deus. Porque Deus não é um pai ruim, não é que só dê bênçãos a uns filhos e a outros não. Agora, uma coisa é certa, é que uns desejam e outros não desejam. E se Deus não dá àqueles que não desejam, é porque Deus não pode dar mesmo. Não é? Se a pessoa não deseja, não recebe. Ou se não crê, também pode ser. Se a pessoa não crê, também não pode receber. Portanto, temos que pedir o que é ao Senhor. Aumenta-nos a fé. Porque podemos receber pela fé. Todas as promessas de Deus são recebidas pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o batismo também é uma questão de fé. A salvação, por exemplo. Se nós não tivermos fé que Jesus morreu por nós, não podemos ser salvos. Então, a fé é que funciona aí em todas as coisas. Amém? Amém. Então, vamos ver que realmente Deus quer dar. E Deus dá a todos aqueles que buscam. Buscar-me-eis e achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Então é preciso buscar de todo o nosso coração. É preciso ter fome, é preciso ter sede das coisas de Deus para nos lançarmos então nesta busca. Então, amados, vamos ver que além
do Espírito nos dar essa certeza, através das línguas que somos batizados, como eu já me referi, também Ele nos dá alegria, dá-nos zelo também pelas almas perdidas, dá-nos amor, dá-nos conhecimento da Palavra de Deus. O Espírito Santo abre o nosso entendimento para podermos assim compreender melhor a Palavra de Deus. Então, vamos ver ainda aqui em Atos, no capítulo 9, eu não sei se já lemos esta parte. Atos 9, 17. Se não se lermos, vamos ler outra vez. Ou melhor, vamos ver 1 Coríntios 14, 4. Assim já pulamos um bocadinho mais à frente. Porque este versículo acho que já lemos. 1 aos Coríntios, capítulo 14, no verso 4. Quem encontrou pode ler. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? O que fala a língua estranha, para que é que serve a língua estranha? Edificação própria. Para a edificação da própria pessoa, não é? Mas o que profetiza edifica a igreja. Depois lá mais para a frente nós vamos falar sobre os dons, não é? Os dons espirituais. Portanto, as novas línguas constituem o quê? Uma linha direta. Ainda hoje ouvi, quando a irmã Disseia diz que quando nós oramos em línguas, é quando oramos bem. Porquê? Estamos a falar diretamente para Deus. Estamos a falar em mistérios com Deus. Viu? Portanto, falar em línguas é uma bênção. Falar em línguas, o orar em línguas é uma bênção. Mas nós só oramos em línguas quando realmente estamos cheios, buscamos o Senhor. Caso contrário, ninguém consegue orar em línguas. É preciso estar cheio do Espírito Santo. Portanto, as novas línguas constituem uma linha direta para Deus. Podemos falar diretamente com Deus. É também uma força para a nossa vida de oração. Viu? Portanto, quando nós somos cheios do Espírito Santo, há mais fervor na oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Portanto, após a salvação, como eu já tenho dito, o batismo com o Espírito Santo é a maior necessidade do crente. A maior necessidade, e ainda mais posso dizer para os nossos dias. Amém. Os nossos dias, irmãos, são dias muito difíceis. São dias de uma frieza tremenda. A igreja está arrefecida, está fria, não é? E o Senhor não está contente com isso. Somente o batismo com o Espírito Santo, ser cheio com o Espírito Santo, pode nos dar esse calor, pode nos dar esse zelo, pode nos dar esse amor. Também para evangelizar, também precisamos. Amém? Amém. Pense, por exemplo, se nos dias dos apóstolos havia essa necessidade, quanto mais hoje. Quanto mais hoje nós não precisamos de ser cheios do poder do Senhor. Hoje, irmãos, penso eu que a necessidade ainda é muito maior. Embora já fizesse muita falta naqueles dias e o Senhor já sabia o que é que estava para acontecer naquela igreja primitiva. A grande perseguição, não é, que a igreja sofreu. Portanto, os crentes precisavam mesmo ser cheios com o batismo com o Espírito Santo. E nós não sabemos aquilo que está para vir. Não é? Então precisamos também ser cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo. Portanto, quer dizer que ainda hoje esta bênção é para todos. Porque as palavras de Deus, ou seja, a palavra de Deus não mudou. Amém. Amém? Amém. Ou mudou? Não. Não, a palavra de Deus não mudou, nem nunca vai mudar. Porque o Senhor disse, passará, é mais fácil passar os céus e a terra do que a sua palavra passar. Ela não passa, ela não muda. As promessas de Deus são válidas para todos os tempos. Amém. E também para os nossos dias. Sejam, portanto, promessas de salvação, seja a promessa de perdão, seja respostas às orações, não é? E também com o batismo do Espírito Santo,
Vamos ver ainda Malaquias 3:6. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Quem encontrou pode ler. Malaquias 3:6, rápido. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, não há mudança em Deus. E graças a Deus por isso. Imagine se nós adorássemos um Deus que muda. Hoje pensa uma coisa, amanhã já pensa outra. Né? Não poderíamos confiar num Deus assim. Mas o Senhor não muda. Glória a Deus. E é por isso que na nossa confiança está nele. Temos que confiar verdadeiramente nele. Glória a Deus. Então o batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes. Do passado, de hoje, porque os seres humanos, não é? Eu creio que eles continuam com as mesmas necessidades. A mesma necessidade que os discípulos do Senhor precisaram e todos os crentes daquela época é a mesma necessidade que o crente, os filhos de Deus precisam nestes dias. Glória a Jesus. Então, sabemos também que esta bênção é necessária porque o poder do diabo, não é? O poder do maligno também ainda não mudou. Não mudou e nem ficou brando. Pelo contrário, o inimigo está trabalhando com toda a estratégia, com toda a força e para quê? Para arrastar muitos para o seu lado. Ler Apocalipse 12:12. Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Vamos lá ler. O último livro da Bíblia, 12:12. O que diz aí então? Pelo que alegrai-vos, Vós, ó céu, todos juntos. ah, Pelo que alegrai-vos, ó vós, Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. pouco tempo. Viu? Amém, é verdade. Onde é que o diabo desceu? Na A terra. terra, E ele está com grande ira. grande fúria. E é por isso que nós vemos tanta coisa ruim neste mundo. Então, assim como os discípulos, já disse isto e torno a dizer, assim como os discípulos do Senhor, pelo batismo com o Espírito Santo, não é? Ou pelo poder, podemos dizer também, porque o batismo é poder que o Senhor derrama sobre nós, pelo poder do batismo e também com o Espírito Santo, os dons espirituais depois vêm. Não é? Com o batismo depois estamos aptos para buscar os dons. E os dons, portanto, é algo que a Igreja também precisa. Amém. Os dons espirituais. Portanto, todos resistiram e venceram as forças do mal. Do mesmo modo, os crentes de hoje têm a mesma necessidade de poder. Então, aquele que é batizado com o Espírito Santo pode até se desviar do Senhor, mas normalmente volta sempre. Amém. Porque recebeu essa experiência. Amém. Viu? Um crente que é batizado com o Espírito Santo também está sujeito a cair. Também está sujeito a desviar-se. Mas normalmente volta sempre. Porque se caiu, se desviou, foi porque se desviou do Senhor. Não é? É perigoso. Se desviou do Senhor, está sujeito ao diabo vir e arrebatá-lo. Mas normalmente volta sempre. Glória a Deus. Porque o Senhor o salvou. Então, pode até acontecer muitas coisas na sua vida, mas o Senhor no fim traz para si. Amém? Glória a Deus. Esta também é um privilégio para os que recebem o batismo. Que horas são? 9 horas. Já? 9:10. Então vamos terminar aqui. Amém? Depois, mais à frente,
mais à frente vamos ainda terminar este ponto, ainda não chegamos ao fim, ainda tenho aqui alguns versículos bíblicos para falarmos depois sobre os dons espirituais. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ficar por aqui, dar graças a Deus, porque o Senhor, não é, está-nos a alertar. Nós precisamos deste poder de Deus para as nossas vidas, para resistir ao inimigo, para resistir às tentações, para ganhar almas para Cristo, para termos mais capacidade também da palavra de Deus, porque o Espírito Santo abre o nosso entendimento e nos mostra a profundeza da palavra de Deus, né? Portanto, aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele é uma pessoa abençoada, ele ou ela, não é? É uma pessoa abençoada. Eu dou graças a Deus por aquele tempo realmente em que o Senhor nos chamou e que também me libertou e ao mesmo tempo encheu-me do Espírito Santo. Amém. É verdade. A libertação, não é? Foi já o indício do batismo com o Espírito Santo. A seguir veio o batismo. Ninguém pode ser batizado se não for liberto primeiro. Por isso tem que ser a libertação vem primeiro. A pessoa precisa de ser liberta. Ela vem primeiro a libertação e depois a seguir vem o batismo. Amém? Amém. Então, irmãos, enquanto estudamos sobre este assunto, orem ao Senhor, busquem, peçam a Deus para batizar com o Espírito Santo. Interessem em vir à oração. O culto de sexta-feira é especialmente para isso, para buscar o Senhor em oração. E para pedir também o batismo, ser cheio do Espírito Santo. Portanto, enquanto oramos, enquanto estudamos sobre a pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, porque ela é a terceira pessoa da Trindade, é o poder de Deus. Quando estudamos sobre isto, depois na sexta-feira vamos nos debruçar sobre a oração.